Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é a região Nordeste. Sobre os estados, a região Nordeste apresenta a maior quantidade de estados do Brasil, porém é a região Norte que apresenta o maior espaço territorial. Embora a região Nordeste tenha muitos estados, ela não é a maior do Brasil. A maior região do Brasil é a região Norte, que a gente já viu nas últimas aulas. Ao todo, são 9 estados que compõem a região Norte, ou a região Nordeste, que são Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Esses são os estados da região Nordeste. Relevo e vegetação. Na região Norte predominam-se terras baixas. Tá vendo aqui? Tem aqui mostrando. A planície costeira estende-se por todo o litoral. O litoral é aquela faixa de água que tem a terra e o oceano. É uma faixa estreita que se alarga nas proximidades da foz dos rios São Francisco, Paraguaçu e Jaguaribe. No Maranhão e no Piauí, essa faixa é bastante larga. Além das praias de rara beleza, aparecem as dunas e as salinas. Muitas pessoas dizem que as praias da região Nordeste são as mais bonitas do Brasil. Outros dizem que é da região Sudeste, né? O Rio de Janeiro, as praias de São Paulo também dizem que é muito bonita. Porém, se nós formos pesquisar, embora nós sejamos cariocas, a gente há de convir que realmente as praias da região Nordeste são bem bonitas. Quanto à vegetação. Quanto à cobertura vegetal, a região apresenta várias configurações. Ao longo das áreas litorâneas, no caso as águas do litoral, são encontrados mangues e vegetação de dunas. Lá, quem já foi em Arraial do Cabo, em Arraial tem algumas dunas que são cobertas por vegetações. Elas são parecidas com a vegetação, né, que tem na região Nordeste. Em locais que ocorre o clima tropical, como no centro-oeste da região, é encontrado o cerrado. Nas regiões onde prevalece o clima semiárido, encontra-se a caatinga. No extremo oeste da região Nordeste, onde é o clima equatorial. Nessa parte da região Nordeste, onde o clima é equatorial, é onde o clima ele é mais tranquilo, porque nas outras regiões, nas outras partes da região Nordeste, o clima ele é bem seco, tornando a vegetação, né, ficando difícil da vegetação de se desenvolver por conta da falta de água, por conta do clima seco. Então, a vegetação encontrada neste local é a floresta amazônica, além da ocorrência de mata dos cocais, que também aparece. Sobre a hidrografia, o principal rio da região Nordeste é o Rio São Francisco, é aquele mesmo rio da região Norte, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e drena 4 estados da região: Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Em seu curso, há muitos desníveis, aproveitados para a geração de energia. Lembra que a gente já viu falando sobre as usinas hidrelétricas. Então, muitas usinas aproveitam as águas do Rio São Francisco. Porém, na região Nordeste, não é em todo lugar que a água chega. Existem vários projetos políticos prometendo que vão levar água para a região Nordeste. Porém, isso ainda não saiu do papel. Então, muitos lugares na região Nordeste sofrem com a seca. Muitas pessoas, né, muitas crianças acabam morrendo por conta da precariedade da água nessa região. Em decorrência da semiaridez, o sertão nordestino possui vários rios temporários ou intermitentes. Lembra que rios temporários são aqueles que ficam durante um período, né? Tem um período de cheia e um período que ele secou. E os rios intermitentes.
Os temporários ou os intermitentes quer dizer a mesma coisa. O que quer dizer? Que há um período aonde esse rio, um período no ano onde ele está cheio e a maior parte do ano ele está vazio. Encontramos ainda os rios Jequitinhonha, Capibaribe, Parnaíba, Gurupi e o Mearim. Aqui está o mapa da hidrografia da região Nordeste. Agora sobre as sub-regiões. A região Nordeste possui muitas variedades, podendo-se apontar 4 sub-regiões. Então, pelo fato de ter uma variedade muito grande, foi necessário que essa região fosse subdividida. O que quer dizer que ela ser subdividida? Ela já tinha sido dividida, ela é uma região do Brasil. Só que dentro dessa região existem outras regiões, que são o meio norte, sertão, agreste e zona da mata, todas com diferentes características físicas. O meio norte também é conhecido como a Mata dos Cocais e se estende do Piauí ao Maranhão, fazendo a transição entre o sertão e a Amazônia. Então é aquele pedaço ali aonde a gente pode ver que é bem... Então a gente pode perceber que ali nesse pedaço é bem estreito, né, as características, tanto que é um local de transição, saindo do sertão e entrando na Amazônia. O sertão apresenta clima semiárido e a caatinga como vegetação, alcançando o litoral no Ceará e no Rio Grande do Norte, apesar de adentrar quase todo o território. Então é até estranho, né? De um lado ser um local tão seco e, no caso, sendo o sertão, e do outro sendo a Amazônia, que é um local tão rico em vegetação, tão rico, né, na quantidade de água que tem lá. O agreste se estende do Rio Grande do Sul à Bahia, sendo a menor sub-região. Por fim, a Zona da Mata, onde ocorrem muitas chuvas. Além disso, ela é a mais industrializada e urbanizada, tendo a economia como desenvolvida. Então a gente pode ver que a região Nordeste ela vai aos extremos. De um lado tem muita chuva e no outro é muito seco. Então a gente pode perceber que realmente caberia aos poderes públicos, né, estar fazendo essa melhoria nessa região, porque se de um lado tem muita água e do outro tem pouca, eles deveriam fazer alguma coisa para transpor essa água de uma sub-região para outra, para que toda a região estivesse em harmonia em relação a isso da seca, né, da falta de água nesse local. Então aqui, ó, a gente pode ver que aqui é o sertão, aqui é o meio norte e já nesse pedaço aqui, onde está cinza, para cá, já é a Amazônia. Então é meio norte, porque é o pedaço ali de transição entre o sertão e a Amazônia. O Nordeste foi ocupado e colonizado pelos portugueses, com o cultivo da cana-de-açúcar. A gente pode lembrar lá das nossas aulas de história, que a gente viu, né, que os portugueses, quando eles vieram para o Brasil, eles vieram e se instalaram, né, logo na região Nordeste, o que lhes garantiu a posse dessa parte do território brasileiro. A cultura canavieira foi introduzida no século XVI, na chamada Zona da Mata Nordestina, a área da Mata Atlântica que se estende do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia, em grandes propriedades que utilizavam o trabalho escravo de negros trazidos da África. Essas informações a gente já viu, né, em história, falando sobre a chegada, né, dos portugueses aqui, da vinda dos escravos para poder trabalhar obrigados aqui no Brasil. A sociedade nordestina, na época, era composta por um reduzido número de senhores de engenho e por uma grande quantidade de escravos. Então, a gente sabia, né, que os portugueses que vinham, né, de Portugal para se instalarem aqui, não eram eles que trabalhavam na sua maior parte, eram os escravos. Então, eles compravam escravos, né, ou escravizavam os índios. Além dessas duas camadas sociais, o que quer dizer essas camadas sociais? Né? Essa divisão
onde tinham os homens que tinham uma boa condição financeira e os escravos. Havia homens livres, que eram os pequenos lavradores, feitores, que cuidavam da administração das propriedades, os comerciantes, religiosos e funcionários do governo português. As primeiras vilas, Salvador, Olinda e Recife, eram centros comerciais de exportação e importação. Lembra que Recife foi uma das capitanias que prosperaram, e Salvador foi o lugar aonde a família real chegou, né? Foi o primeiro estado que a família real chegou. A região Nordeste tem várias características bem peculiares a ela, podendo destacar duas. A primeira dá-se pelo fato de ser a região de colonização mais antiga do país, sendo ocupada pelos portugueses desde a sua chegada em 1500. Então, desde 1500, quando descobriram o Brasil, os portugueses já tinham chegado e eles chegaram pela região Nordeste. Outra característica dessa região é a relação ao clima. Devido à presença de solos raros e pobres, muitos estados possuem um clima semiárido, o que faz alguns rios secarem completamente. Lembra lá daqueles rios temporários? Além de cidades inteiras ficarem sem chuva durante 6 meses ou mais ao longo do ano. Então, é uma região onde, embora tenha praias lindas, né, é um local onde tem muita seca. Bom, então agora é o momento de vocês realizarem as atividades de vocês com bastante atenção e com bastante capricho. E se alguma coisa não ficou claro, pode ir lá no nosso grupo e tirar a sua dúvida, tudo bem? Um grande beijo. Tchau!